Fala pessoal, tranquilo? Meu nome é Júlio, eu sou desenvolvedor Full Stack e hoje a gente vai aprender como é que funciona a Flexbox no CSS. Antes de começar o vídeo, eu queria pedir para você se inscrever no canal e para curtir o vídeo se você gostar desse tutorial. Então vamos lá. A Flexbox é extremamente útil para você posicionar os elementos na sua tela. É uma maneira muito mais fácil de você trabalhar com as caixas do CSS. A primeira coisa que a gente precisa no CSS é de um elemento pai e de um elemento filho. Aqui a gente tem essa div com a classe FlexPy, que vai ser o nosso pai. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é colocar uma borda verde no nosso FlexPy. Observa que ele está envolvendo todos os nossos itens aqui. E a gente tem esses três itens que eles são elementos que são considerados irmãos. Então a gente tem um pai e os filhos. Aqui a gente pode ver que os nossos elementos estão em colunas. Eles estão uns em cima dos outros. Quando a gente coloca a propriedade displayFlex, ele automaticamente alinha todos os nossos elementos em uma linha só. Agora que a gente já colocou o displayFlex e essa caixa já é considerada uma Flexbox, a gente quer alinhar os nossos elementos na horizontal. A primeira propriedade que a gente vai aprender é o justifiedContent. JustifyContent a gente sempre coloca no nosso elemento pai, ou seja, o nosso elemento pai vai definir como os nossos elementos filhos vão se comportar. Se a gente colocar essa propriedade como sendo center, observa que os nossos elementos foram alinhados ao centro. E lembrando que tudo isso é só na horizontal por enquanto. A gente também tem outros valores para essa propriedade justifiedContent, como por exemplo FlexEnd. Ele posicionou os nossos elementos ao final da página. Da mesma maneira, a gente também consegue colocar o FlexStart, que ele vai posicionar os nossos elementos no começo da página, que é a forma padrão quando a gente colocou o displayFlex. Agora a gente vai ver um pouco sobre como que funciona o posicionamento utilizando três valores para essa propriedade. A gente tem o Space Around, o Space Between e o Space Evenly. Se a gente colocar o valor dessa propriedade para Space Evenly, observa que ele colocou um espaço para a gente entre os nossos elementos. Além disso, ele colocou também um espaço entre o primeiro elemento e a borda da nossa página e entre o terceiro elemento e o final da nossa página. Isso pode ser muito útil quando você precisa posicionar os elementos de maneira igual. Parecido com o Space Evenly, a gente também tem o Space Around. A única diferença entre o Space Around e o Evenly é que o Around ele vai colocar um espaço 2 vezes maior entre os elementos do que o espaço que a gente tem entre as bordas. Observa que o espaço entre a borda e o nosso primeiro item é um espaço de metade do espaço entre os itens. Mas no geral a gente utiliza muito mais o Space Evenly. A gente também pode posicionar os elementos de outra maneira. A gente vai colocar aqui um justifiedContent como sendo center e a gente vai utilizar a propriedade gap. A propriedade gap, ela nada mais que coloca um espaço customizado pra gente entre os nossos itens. Se a gente colocar um gap de 10 pixels, ele vai colocar um espaço de 10 pixels entre cada elemento. Às vezes você não quer usar nem o Space Around, nem o Evenly. Então você pode colocar um espaço customizado utilizando o gap. É só você centralizar os elementos e colocar um valor de gap. Agora a gente vai ver um pouco sobre como que a gente pode posicionar os nossos elementos na vertical. Para isso a gente vai colocar uma altura diferente na nossa caixa Py. A gente vai colocar aqui uma altura de 200 pixels. E como você pode ver, ele esticou os nossos elementos. Como a gente não quer os nossos elementos esticados, a gente vai colocar a propriedade AlignItems. A propriedade AlignItems é como se fosse o justifiedContent, só que para vertical. Ou seja, se a gente colocar AlignItems Center, ele vai centralizar os nossos elementos na vertical. Vê que antes os nossos elementos estavam esticados, agora eles estão centralizados. Aqui, ó, nessa linha vermelha, a gente consegue visualizar que ele está alinhando os nossos elementos na vertical. E nessa linha verde, a gente consegue ver que ele está centralizando os nossos elementos na horizontal. Se a gente mudar a propriedade AlignItems para FlexEnd, observa que ele mandou todos os nossos itens para o final da página na vertical. Se a gente observar agora, a linha vermelha ela é o alinhamento vertical e antes estava no centro e agora ela está no final. O último valor de propriedade que a gente tem é o Stretch. O Stretch é o valor padrão, que é quando ele estica os nossos elementos ao invés de posicionar eles. Agora a gente vai ver um outro conceito. A gente vai ver como é que a gente pode criar Flexbox dentro de outra Flexbox. Então a gente vai pegar esse item 3 e vai substituir por uma div. Essa div vai ser outro elemento Py. Então a gente vai colocar a classe aqui dela de FlexPy2. Ela vai ser outro FlexPy que a gente vai colocar dentro do FlexPy principal. Então essa div ela vai ser uma filha do FlexPy.
Só que ao mesmo tempo, ela também vai ser pai de outros elementos. Da mesma forma que a gente tem, por exemplo, uma árvore genealógica, onde você tem o pai, você tem o filho, você tem avô, aqui funciona da mesma maneira. A gente vai criar aqui dentro do FlexPy 2 outro item que vai ser o subitem 1 e depois o subitem 2. Esses subitens é como se fossem netos da FlexPy principal. Observa que se a gente colocar uma borda azul para o nosso FlexPy 2, agora a gente tem um outro FlexPy envolvendo dois outros itens. Para a gente transformar essa FlexPy 2 em uma Flexbox propriamente dita, a gente coloca a propriedade display como sendo flex. E os nossos elementos agora estão alinhados em uma linha só, ao invés de estarem em colunas. Aqui, ó, a gente vai modificar a largura da nossa FlexPy 2 e a altura dela. A gente vai deixar elas maiores para a gente poder posicionar os nossos elementos. Da mesma maneira que a gente teve na Flexbox verde principal, a gente também pode colocar um Justify Content como sendo Space Evenly, ou seja, agora a gente tem um espaço igual entre os nossos itens. E também Align Item Center, ou seja, a gente centralizou verticalmente os nossos itens. Se a gente quiser colocar no Flex Start, por exemplo, ele vai colocar ao início da nossa caixa azul. Então, recapitulando um pouco, para a gente ter uma Flexbox, a gente precisa de um elemento pai e de um elemento filho. Para alinhar elementos na horizontal, a gente utiliza o Justify Content. E para alinhar na vertical, a gente utiliza o Align Items. Espero que você tenha entendido como que funciona a Flexbox. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir e se inscreve no canal para não perder mais nenhum tutorial.